Em 1992, um filme estrelado por Van Damme e Dolph Lundgren viria a se tornar um clássico do cinema de ação e uma referência dos filmes de brucutu da época. Soldado Universal, que visto pela ótica de hoje em dia, é um filme de qualidade duvidosa, mas na época da produção, ele chamou atenção por estrelar 2 astros de ação em um único filme. Sendo por muitos considerado uma cópia mal feita de Exterminador do Futuro, Soldado Universal é um filme que muitos lembram com nostalgia, principalmente se você viveu a década de 90. E esse é o nosso filme de hoje aqui na nossa sessão retrô. Antes de começar, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta. É legal interagir com vocês aqui nos comentários. Então é isso, vamos pro vídeo. Soldado Universal foi um sucesso na época. Ele teve um orçamento de 23 milhões de dólares, mas faturou 36 milhões ao redor do mundo. O que pode não ser muito hoje em dia, mas também não foi um fracasso. Esse filme é a estreia do diretor Roland Emmerich, que viria a ficar famoso posteriormente por seus filmes catástrofe, já que ele foi responsável por filmes como Independence Day, O Dia Depois de Amanhã e 2012. Esse cara realmente gosta de destruir o nosso planeta. Esse também pode ser considerado o primeiro filme grande estrelado pelo Van Damme na época, que estava em ascensão desde a década de 80. Oi Brasil, I'm Jean-Claude Van Damme, Juan Claudio, tudo bem? Sim? Ele estava ficando famoso pelos seus lendários filmes de artes marciais e já havia estrelado clássicos como Grande Dragão Branco e Kickboxer. Mas esses filmes eram de orçamentos menores e não tiveram o impacto que Soldado Universal teve na carreira do astro belga. Dolph Lundgren também estrelava aqui, mas como um vilão. Dolph que estava se consolidando na carreira. Antes disso, ele esteve como o icônico Ivan Drago em Rocky IV, interpretou também o He-Man no terrível Mestres do Universo e encarnou o papel de Frank Castle na adaptação de Justiceiro da Marvel no final da década de 80. Vale lembrar também a atriz Ellie Walker, que ajudava o personagem do Van Damme aqui no filme, e também meio que servia como um par romântico para ele, né? É claro. Foi o primeiro trabalho da atriz, que após esse filme ela não teve uma carreira com grandes produções, mas teve um papel importante em Sons of Anarchy, que é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. A trama de Soldado Universal começa em 1969, no Vietnã. O soldado Luc Devarux, interpretado pelo Van Damme, encontra seu esquadrão junto com um monte de civis mortos. Logo ele percebe que o sargento Andrew Scott, que é interpretado pelo Dolph Lundgren, ele pirou o cabeção e resolveu matar todo mundo. Em uma clara referência ao personagem do Marlon Brando em Apocalipse Now, o coronel Walter, que pira o cabeção na guerra e se torna um maníaco. É claro que o Dolph Lundgren não chega perto do Marlon Brando em termos de atuação, mas valeu a intenção aqui e ele pelo menos se esforça para tentar entregar algo interessante. O Luke confronta o Andrew e os dois acabam trocando tiros e ambos morrem em combate. O filme então ele avança para os tempos atuais, que no caso aqui é atual, mas ele se passa no começo da década de 90, o que era atual na época. Bom, eu acho que você entendeu, né? Nós somos apresentados aqui a um projeto do governo, que consiste em ressuscitar soldados mortos em campos de batalha e transformá-los praticamente em máquinas a serviço do exército. Suas memórias são apagadas de quando eles eram vivos, e eles se tornam uma espécie de Robocop, porém sem a metade robô. É aquele típico experimento que você já pressente que vai dar merda só de ouvir o conceito dele. Nesse momento, a personagem da Ellie é introduzida na trama. Ela é uma repórter que quer descobrir que raio de experimento secreto é esse que o governo anda fazendo. Nessa confusão, ela acaba sendo perseguida pelos soldados e é salva pelo Luke. Aos poucos o Luke ele começa a ter flashes da sua memória de quando ele era vivo e estava na guerra. Os dois então acabam tendo que fugir juntos. E é claro que eles vão ser perseguidos pelo governo, pelos outros soldados universais, que são liderados aqui pelo Scott, que voltou dessa vez mais psicótico do que nunca. Essa é a trama de Soldado Universal, ela não vai muito além disso. Não tinha como esperar muito de um filme como esse também, né? E depois de muito tiro e perseguição, a gente é brindado com aquela cena de luta clássica entre o Van Damme e o Dolph Lundgren saindo na porrada, bem ao estilo os filmes da época.
Muitos desses filmes, inclusive, estrelados pelo próprio Van Damme. E o que você quer que eu faça? Procure alguma coisa estranha. É uma coisa dura. E com essa ação explosiva, muita porrada e piadas infames, Soldado Universal entra pro hall de clássicos de filme de ação trash da década de 90. Aquele típico filme que é ruim, mas é bom. Mas no caso desse filme aqui, ele até que não é tão ruim assim, ele tem seus méritos. Apesar do filme ter feito um sucesso considerável, a sequência demorou para ser lançada, e acabou quando foi lançada, ela não foi tão boa assim. A sequência oficial, ela veio em 1999 com Soldado Universal O Retorno, estrelado aqui novamente pelo Van Damme. Dessa vez sem o Dolph Lundgren. O vilão aqui era interpretado pelo ator Michael J. White. Nem preciso dizer que esse filme é zoado, apesar de que eu tenho uma certa nostalgia por esse filme e eu gostava dele na época, mas eu reconheço que ele não é nenhuma obra-prima. Depois do retorno não ter sido como esperado, a franquia foi pra geladeira e eu realmente achei que eles haviam largado ela de mão. Você é burro, cara, que loucura. Mas em 2009, eles trouxeram de volta Soldado Universal 3, Regeneração, 10 fucking anos depois. Caralho, cuzão! E novamente estrelado pelo ator Van Damme e o Dolph Lundgren de novo, olha só, quem diria? Apesar dos pesares, esse filme ele tem um roteiro bem fraco, mas ele é bom. Eu gosto das cenas de luta dele, das cenas de ação. É bem interessante aí, tem uma cena de luta muito boa no final entre o Van Damme e o Dolph Lundgren, o que vai valer esse filme. Depois desse retorno, uma sequência ocorreu em 2012 com Soldado Universal 4, Juízo Final. Eles não desistem mesmo, né, cara? Esse novamente era estrelado pelo Van Damme e pelo Dolph Lundgren, com a adição aqui do astro de filmes de ação B, Scott Adkins. O Scott aqui é o protagonista desse filme, já que o Van Damme e o Dolph Lundgren dessa vez são dois vilões nessa trama. E esse é o filme mais violento de todos. A brutalidade das cenas aqui é um negócio absurdo. Mas apesar de tanto sangue e brutalidade, ele é um dos piores filmes da franquia. O roteiro não faz o menor sentido, só vale mesmo pelas cenas de porrada que são boas. E essa é a franquia do Soldado Universal. Eu passei bem rápido pelas continuações porque o foco do vídeo era mais no primeiro filme. A questão é que essa franquia nunca foi lá muito das memoráveis, né? Mas ela sempre esteve aí de vez em quando lançando um filme ou outro e eu achei que valia a pena dar uma relembrada nela. E você, já viu todos os filmes da franquia? Comenta aí embaixo aí, esse filme é um clássico pra você ou passou despercebido na época? Não esqueça de interagir com a gente aí. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo e até a próxima aqui no canal Aquele Filmaço.